Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, sexta-feira. Cuidado com o Covid, é perigosa essa doença, está ameaçando vidas, então cuide-se. Vamos falar de educação. Educação fundamental na formação de cada cidadão deste país. Na formação intelectual. Pois é. Ontem, uma surpresa triste, mais uma vez, os ataques ao sistema público de educação em nosso país. Ontem o Congresso Nacional votou uma lei que vai permitir que esse Fundeb seja mais uma vez saqueado, roubado, sabe? Seja fatiado. E há interesses econômicos muito grandes em cima dos recursos da educação do país. O Fundeb nada mais é do que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, desde a creche, né, a criancinha lá entrando na escola, até chegar na faculdade. Pois é o fundo básico, é a educação básica desse país. E muita gente de olho. Ontem o Congresso Nacional, os deputados, votaram uma lei que vai permitir que esses recursos também sejam direcionados, saiam das escolas estaduais, municipais, né, e vá para entidades privadas, por exemplo. Como? Porque eles estão permitindo que esses recursos possam ser destinados a entidades comunitárias. Então, de repente, você forma lá uma fundação comunitária e consegue recursos públicos, dinheiro do Fundeb, para essa entidade que trabalharia com cultura e educação, por exemplo. E aí você faz uma fundação, entidades filantrópicas também colocam isso. Não, se você tem uma escola particular, mesmo que seja religiosa, essas igrejas que estão por aí, que cobram mensalidade já de cada pai, de cada mãe por aluno. Pois é, elas já cobram. Elas têm fins lucrativos, elas visam lucro. Elas cobram mensalidade para cada aluno. Pois é, essas escolas também vão ter direito a receber recursos do Fundeb, que é dinheiro público, dinheiro nosso. Por quê? Se elas já cobram mensalidade. Mas essa lei vai permitir que o Fundeb seja também, financie também essas escolas, por exemplo. Então, por quê? Por que não se reforça as escolas? Vamos lá, vamos entender um pouco o porquês de tudo isso. Por que desmontar o sistema educacional? Fazer com que ele fique cada vez mais pobre, mais fraco. Por que não se valoriza, por exemplo, os profissionais, os professores que estão ali trabalhando são formados para educar, para ensinar cada um sua disciplina a esse mundo de alunos que estão ávidos de conhecimento. Vamos lá, vamos entender. Na verdade, esse desmonte não é de hoje. Esse desmonte da educação, ele é proposital. Ele é fundamental para manter a elite, aqueles que estão no poder se manterem no poder. O empresário, aquele que está lá dominando a classe trabalhadora, que está sempre mandando fazer com que o funcionário, o trabalhador, continue sendo empregado, continue obedecendo. Mas como que funciona isso? Olha, a classe dominante, a elite, os empresários, não pode deixar a educação pública prosperar. Não pode. Ela tem que falar, olha, educação é só o básico, o fundamental para que vocês tenham a condição de me servir. Ou seja, de produzir aquilo que eu necessito. Se isso acontece, se a educação prosperar no nosso país, se o sistema educacional público conseguir êxito, ou seja, ensinar, fazer com que os alunos consigam ampliar seus horizontes, o filho do pobre, daquela classe trabalhadora que está lá ganhando salário mínimo muitas vezes, ele vai acabar se educando mesmo, de verdade. Ele vai adquirir conhecimentos, ele vai ampliar seus horizontes, ele vai poder ter uma visão mais crítica da sociedade que ele vive, por exemplo, com esses conhecimentos que ele vai adquirindo na escola, na matemática, na física, na química, conhecendo um pouco mais da história, da geografia, da sociologia, como que funcionam as sociedades, a filosofia que ensina a pensar, refletir, questionar. Olha quantas ameaças há
essa elite que já está lá em cima está comandando e dominando o nosso país financeiramente, politicamente. É o domínio que eles têm sobre a sociedade, sobre a classe mais pobre, mais trabalhadora, humilde, que está ali e vê aquele mundo, aquela distância, aquele abismo social que eu sempre não canso de falar aqui, né? É o abismo social, a elite empresarial que comanda e quem está aqui embaixo. No meio tem uma classe que se diz classe média, pois é, mas que também serve essa elite. Também serve essa elite. Todos estão servindo essa elite. Pois é. Aí se eles conquistam isso, se eles conquistam essa possibilidade, essa visão de mundo, elas podem conquistar também o poder. Podem chegar no poder. Já imaginou? A elite não engole a possibilidade, por exemplo, de ver mais uma vez uma pessoa que vem lá do Nordeste, do sertão nordestino, semi-analfabeto, chega em São Paulo, vai trabalhar como operário, classe operária, trabalhadora, e chega à presidência da República nesse país. Eles não conseguem, eles não engolem isso. Como? Como que pode uma pessoa que vem do nada chegar ao cargo máximo do poder nesse país, que é a presidência da República? Foi o caso do Lula. Isso não pode se repetir na visão da elite, do empresário. É um absurdo isso. Mas aconteceu. Aqui no Brasil aconteceu, de forma que conseguimos eleger, na verdade, um trabalhador, um homem do povo. E aí a elite costurou todas as formas para que essa força fosse demolida, de todas as formas. E aí conseguiram tirar do poder o trabalhador, a classe trabalhadora. Voltou a elite, na mão de um ex-capitão do Exército, mas que já era deputado, que tem toda a família já no poder também, político desse país, enfim. Faz o jogo da elite. É isso que interessa, fazer o jogo da elite. O sistema tem que manter a elite no poder. Esse presidente, que eu vou até me recusar a falar o nome dele mais, não quero ficar falando o nome dele, esse coiso aí que está na presidência, ele é um coiso mesmo, ele disse lá atrás, ele já falou, afirmou com todas as letras, pobre, o povo não precisa de universidade. Universidade para quê? Universidade não é essencial na vida da pessoa. Olha só o raciocínio. Para ele, para o trabalhador, para essa classe, basta aprender o básico, né? O básico. E também uma profissão técnica. Ele precisa aprender uma profissão, trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentar, para comprar sua casa, trabalhar, para ter sua família lá e pronto, tá bom demais. O que significa isso? Entenda. O que significa quando um presidente da República vem a público e fala isso? Não precisa se preocupar com universidade, tem que ter uma profissão, aprender uma profissão técnica, só isso tá bom para vocês. Ele limita as possibilidades de cada cidadão, principalmente o cidadão mais pobre. Ele fala, não precisa, basta isso aqui, você tá bom para você. Se contente com isso. É isso, é a mensagem que esse presidente aí falou, esse coiso que muita gente elegeu e defende até hoje. O seu limite é esse aqui, tá? Daqui para frente deixa que os outros fazem. Ou seja, trocando em miúdos, o pobre, ele estuda para obedecer, para trabalhar, pegar no batente lá, no pesado. Arranjou uma profissão, tá bom, chega, tá bom. Não precisa estudar mais, ir para uma universidade. Não, tá bom. Já o rico não. O rico tem que aprender mais, para poder mandar, para poder continuar no poder. O filho do pobre estuda para manter a obediência aos poderosos. E o filho do rico, ele estuda para manter o poder nas suas mãos, ou seja, para mandar. Essa é a diferença. E a elite mantém isso, faz questão disso. Mesmo porque o filho do pobre, se ele chegar ao poder, ele pode, e ele sabe que ele tem que estudar, tem que aprender, e valoriza esse conhecimento, ele valoriza cada dia de ir a uma faculdade, ele sabe a dificuldade que é chegar a uma faculdade e estudar, muitas vezes trabalhando durante o dia todo e
indo para a faculdade à noite. Ele sabe das dificuldades de se chegar a uma faculdade. O filho do rico, não, ele vai de carrão, tranquilo, né? Passa o dia tranquilo na piscina, curtindo com ele, aí vai. Então, ele estuda a hora que ele quiser. Então, essa é a diferença. Como o filho do pobre, ele sabe dessas dificuldades de se manter e de chegar numa faculdade, ele valoriza, ele aprende. E aí, ele realmente se interessa em adquirir conhecimento. O filho do pobre, muitas vezes, não. Ele está ali mais porque o pai quer que ele faça uma faculdade, mas ele não vai aprender muito de leis do direito, não vai realmente se destacar na medicina, ele nem queria ser médico, ele não vai ser um engenheiro mesmo, porque ele só fez engenharia só para agradar o pai. Mas o filho do pobre não, se ele for ser engenheiro, ele vai ser bom engenheiro, porque ele sabe a importância de ser engenheiro, de ser um médico, de ser um bom advogado, de se galgar um concurso, ele sabe. O filho do pobre sabe valorizar e ele chega ao poder. Poder, mas não é o poder de domínio. Não adianta você chegar no poder, um pobre, o filho do trabalhador, chegar ao poder de domínio, poder na casta e falar assim, agora eu também faço parte de vocês, eu também vou ser poderoso. Não, não é isso. É o poder de ter dignidade na vida. Poder de comer, poder de morar, poder de viajar, poder de usufruir do lazer, da cultura, poder ter coisas, adquirir algumas coisas, não do consumismo exacerbado, mas do consumismo natural, que ele pode sim ter acesso. O filho do pobre, o trabalhador, tem que ter esse poder, a liberdade de escolher. Ele tem que ter esse poder. E para ele ter essa liberdade, só com conhecimento. Por isso que é importante a educação. Por isso que é importante a gente não deixar o Fundeb ser desviado. O Fundeb tem que ser encaminhado para a escola pública, para as escolas que estão aí. Se elas realmente forem melhoradas, se o profissional também for valorizado, a educação cresce e a população cresce. O desenvolvimento, o poder do trabalhador e do povo se amplia, cresce. E é isso que nós precisamos. Pense nisso, gente. Pense nisso. Tá? Tenha um bom dia, mas pense como é importante a educação para ampliar a sua visão, para ampliar os seus horizontes e você poder ter dignidade. Espero que você tenha entendido. Por que que a elite oprime a educação, sequestra a educação e o pobre é vítima desse sequestro. Se gostou, dá um like aí, vamos lá, vamos divulgar, nós precisamos crescer. Está difícil crescer mesmo, mas vamos lá, me ajuda, divulgue, chame colegas. Se você der um like já é de graça, só dá um likezinho aí e vamos que vamos. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.